Paz, igreja, tudo bem, queridos? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. E como nós prometemos, desde que nós começamos agora essa série de mensagens, nós estamos falando sobre as armas da nossa guerra e começamos a falar sobre oração e jejum. Nós falamos que faremos agora um plano de jejum e oração para a nossa igreja nesse período que nós estamos vivendo nesses dias. Mas esse plano, nós não pensamos em fazer um plano específico só para esses dias. Na verdade, a gente queria fazer um plano que mudasse a tua vida, mudasse a vida da nossa igreja em relação à oração e jejum, que é você todos os dias orar e pelo menos uma vez na semana você fazer um jejum. Isso não vai servir só para esse período agora, isso na verdade a gente entende que uma vida cristã realmente deve viver dessa forma. E para isso eu queria comentar rapidinho com vocês aqui 4 perguntas, responder para vocês 4 perguntas que a Bíblia responde em relação à oração. Primeiro, quando nós devemos orar? Aí a Bíblia fala lá em Mateus 6,11, fala sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que dá a ideia de que a oração deve ser feita todos os dias. Né? Então, além desse versículo, nós teremos vários outros que explicariam que a oração deve ser feita todos os dias, assim como o nosso mestre também orou todos os dias. Segunda pergunta, onde orar? Né? Qual é o melhor lugar? Muitos gostam de orar no monte, outros gostam de orar na igreja, outros gostam de orar em casa, mas qual é o melhor lugar para orar? A Bíblia também responde, mas lá em Mateus 6,6 diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore em seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Então o melhor lugar para você orar dentro do seu quarto. Na verdade, quarto tem a ver com intimidade. É o local onde você tem intimidade com Deus. Pode ser o seu quarto, seu escritório, um local de oração que você preparou. Não interessa, mas um local que você tenha tranquilidade para estar no momento devocional com Deus. Terceira pergunta, quanto tempo orar? Eu preciso orar 3 horas por dia, 1 hora? Posso orar só 5 minutos? A Bíblia também fala sobre isso, lá em Mateus 26:40. Depois voltou os seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Jesus, depois de ter ido orar, levado alguns discípulos para o monte, nos últimos momentos do ministério dele aqui na terra, ele orou, deixou os discípulos vigiando. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. E ele fala, nem por 1 hora. Então, aqui o Senhor Jesus dá uma dica de um tempo mínimo que deveria ser a nossa oração diária, que é de 1 hora. Mas eu quero te fazer uma proposta. Você que já faz esse tempo de oração ou mais do que isso, glória a Deus, continue assim. Mas se você faz menos, tente chegar a 1 hora. E se você não faz nada, eu quero que você comece pelo menos com 30 minutos, a metade desse tempo. Separa das 24 horas que você tem no dia, separa pelo menos 30 minutos para você ter um devocional com Deus. Quarta pergunta, qual horário eu devo orar? Qual o melhor horário para orar? O Senhor Jesus ele tinha um horário que ele gostava mais de orar. Lá em Lucas 6,12 diz assim, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Há uma brincadeira muito antiga entre nós, cristãos, que fala que pela madrugada a fila é menor para nós falarmos com Deus. Mas é porque, na verdade, é um momento de silêncio, é um momento de tranquilidade, é um momento que muitos têm experiências com Deus. Mas aqui eu vou deixar aberto para que você escolha. De repente você gosta de orar um pouco mais de manhã, outros gostam de fazer na parte da tarde, outros gostam de fazer na parte da noite ou de madrugada. Enfim, a questão é, não deixe de orar, tá? O período, o horário, você vai escolher, mas é bom que você fixe um horário para que você possa estar orando. Se você ora de manhã, ore sempre de manhã. Se você ora à noite, ore sempre à noite. Se você ora de madrugada, ore sempre de madrugada. Fixa um horário para que você possa realmente estar fazendo seu momento devocional. E eu quero dar umas dicas aqui de como eu separei o meu momento devocional. Eu separei em 3 períodos. O primeiro é a adoração. Assim como a gente aprendeu, né, através da oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele começa adorando a Deus. Você pode colocar uma música no celular, você pode tocar um instrumento, você pode dançar ao Senhor, você pode falar palavras de adoração a Ele, mas faça um momento de adoração primeiro, antes de começar o momento de oração. Segundo momento, eu faço realmente um momento de oração, intercessão por outras pessoas, súplicas pelos pedidos, né, pela minha família, pela minha casa, pelo meu ministério, pelo meu trabalho, enfim. É o momento de você pedir e conversar com Deus, abrir o teu coração, falar do que você está sentindo nesses dias. E terceiro momento é a leitura da palavra. É o momento em que eu separo um livro, peço para Deus que Ele me dê uma direção para ler um livro da Bíblia. Depois que Ele me fala qual o livro que eu devo ler, cada dia eu leio pelo menos um capítulo desse livro, tá? Então, assim, se você não faz nenhum tipo de devocional, segue esse padrão por enquanto para que você possa ter sucesso no seu devocional. Se você já faz outro modelo, pode continuar fazendo também sem problema nenhum. Mas é só para você organizar o seu tempo no momento que você tem devocional ali. São 3 coisas muito importantes. Nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos orar e nós precisamos ler e conhecer a palavra cada dia mais. Tá bom, queridos? Além da oração, nós queremos que você faça também, junto conosco, um propósito de jejum. 1 vez por semana, você vai tirar o dia que você vai fazer o seu jejum. Para esse jejum, nós vamos colocar
no grupo da igreja uma escala. Eu queria saber qual é o dia que cada um de vocês podem jejuar, porque nós queríamos fechar a semana toda com jejum. De domingo a domingo, a igreja orando todos os dias e cada dia um grupo de pessoas jejuando para que a gente possa se fortalecer primeiramente, nos fortalecer pessoalmente, fortalecer as nossas famílias e fortalecer por último, dessa forma também, a nossa igreja. São essas dicas que eu queria passar para vocês e agora vocês vão ficar com a pastora Lia, que vai passar os propósitos que nós temos de oração para esses dias. Deus abençoe a tua vida, querido. A paz seja convosco, igreja. Eu quero falar com vocês sobre os propósitos dentro da nosso devocional. Existem 2 propósitos, os propósitos fixos e os propósitos específicos. O que são eles? Os propósitos fixos são aqueles que nós estamos orando todo tempo, seja ela para a cura de alguém conhecido, seja para libertação de alguém, sobre a restauração no lar, coisas que você vai estar orando para sua família, pelos seus amigos. E ali dentro desse propósito que nós vamos estar orando, eu vou estar dando sugestões para vocês, como assim? Nós vamos estar orando pelos nossos pastores, liderança local, pela liderança da Quadrangular, Rio de Janeiro e Brasil, orando também pelos nossos governantes da nossa nação, que se levantar novos líderes de células dentro da nossa igreja, anfitriões dispostos a abrir as suas casas. Esses são os exemplos que nós estamos dando para você orar dentro dos seus propósitos fixos. E eu vou estar dando exemplo para vocês orarem também para os seus propósitos específicos, que são eles. É o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num tempo que nós estamos de pandemia. Então, assim, ore pelos infectados, ore a família dos entes queridos que ficaram com o coração tristes. Então, assim, ora para essas famílias, ora pela cura, ora o fim dessa pandemia. Esses são os propósitos específicos, aquilo que nós estamos vivendo no momento. E que Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode nos procurar dentro das nossas redes sociais ou dentro do WhatsApp, que nós vamos estar tirando as dúvidas de vocês. Que Deus te abençoe.